Sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Vera, Estado do Mato Grosso, aos 23 dias do mês de março de 2020. Gostaria de agradecer a presença do esposo da doutora Patrícia, funcionária dessa casa. Hoje a sessão está meia restrita devido à epidemia desse vírus que está no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Mas gostaria de agradecer a Vilma também, nossa funcionária. Invocando a proteção divina no nosso trabalho, declaro aberto a presente sessão. Peço a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso. Aos 9 dias do mês de março de 2020, às 17h17, no plenário das deliberações, vereadora Dair Léo Dallagnol, da Câmara Municipal de Vera, iniciou-se a 5ª sessão ordinária do ano, com a presença dos vereadores Adalto de Souza, Antônio Penafiel, Carlos Renato Marzola de Andrade, Cristiano José Nicole, Eduardo Alexandre da Costa Vasconcelos, Gilmar Luiz Moro, Odimar José Guellen, Silas Alcântara de Lima e Vilmar Scherer. No início foi lida e aprovada a ata da sessão anterior e apresentada a pauta do dia. Abrindo os trabalhos, o presidente pediu a leitura do projeto de lei número 006/2020, que cria a gratificação de auxílio transporte destinada aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e da outras providências. Após discussão e em votação, o projeto de lei número 006/2020 foi aprovado por unanimidade em sua segunda e última votação. Após, foi lido o projeto de lei número 08/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a promover campanha incentivadora para a cobrança do IPTU 2020, com concessão de desconto para pagamento em parcela única e da outras providências, e o parecer das comissões. Após discussão e em votação, o projeto de lei número 08/2020 foi aprovado por unanimidade em uma única votação. Nas proposituras de autoria do projeto do Poder Legislativo, foi lido o projeto de resolução 01/2020, que altera o caput do artigo 139 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vera, Mato Grosso. O projeto foi amplamente debatido entre os parlamentares e teve o segundo pedido de vistas requerido pelo vereador Eduardo Rocha. Na sequência, foi lido o projeto de lei legislativo número 01/2020, que proíbe a alteração do nome de logradouros, equipamentos urbanos ou quaisquer prédios públicos que possuam nomes próprios no município de Vera, Mato Grosso e da outras providências. O projeto foi debatido entre os parlamentares e teve o segundo pedido de vistas requerido pelo vereador Vilmar Scherer. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, fizeram uso da tribuna os vereadores Vilmar Scherer, Gilmar Moro, Odimar Guellen, Adalto de Souza e Cristiano Nicole. Registra-se que os pronunciamentos dos vereadores e discussão das matérias encontram-se arquivados na íntegra em formato de áudio e vídeo. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e primeiro secretário. Coloque em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem for favorável, sentado. Quem for contrário, se levanta. Ata da sessão anterior aprovada por unanimidade. Peço a leitura da pauta do dia. Sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Vera, Mato Grosso. Pauta: matérias para a ordem do dia. Projeto de lei número 011/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reajuste geral dos vencimentos aos servidores municipais e da outras providências. Projeto de lei complementar número 01/2020. Dispõe sobre a transferência custeio dos benefícios provisórios concedidos em favor dos servidores públicos municipais e da outras providências. Projeto de lei legislativo 04/2020 autoriza a concessão da revisão geral anual RGA aos vereadores e servidores do Poder Legislativo do município de Vera, Mato Grosso e da outras providências. Peço a leitura do projeto de lei 011/2020. Mensagem, presidente. Só isso, né? Mensagem ao projeto de lei complementar 01/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis o incluso projeto de lei complementar 01/2020 com a finalidade de adequar a lei municipal número 1102/2014 com as alterações promovidas pela emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, a qual prevê normas de aplicabilidade imediata. Inicialmente, as alterações dizem respeito à limitação do rol
de benefícios do regime próprio de previdência social, RPPS, às aposentadorias e à pensão por morte. Deste modo, os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade não devem ser pagos à cota do RPPS, ficando a cargo do município, os quais passam a ser considerados como benefício estatutário e não mais previdenciário, integrando a remuneração para todos os fins. Com relação ao salário família e ao auxílio reclusão, estes passaram a ser considerados benefícios de natureza assistencial, a ser concedido a servidores de baixa renda, inclusive quando aposentados, não integrando a remuneração destes, e a partir de agora passam a ser encargo do município. Relativamente à alíquota de contribuição mensal dos segurados ativos, esta passará de 11% por 14% a partir de 1 de julho de 2020. Observamos ainda que, em razão dos dispostos do artigo 39, parágrafo 9º da Constituição, o artigo 13 da Emenda Constitucional número 103/2019 fica vedado a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, ressalvadas as incorporações efetivadas até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103/2019. Em assim sendo, diante da obrigatoriedade do município em atender às disposições da EC 103/2019, contamos com o apoio dos senhores vereadores, aguardando um parecer favorável e unânime à presente matéria, ao tempo em que requeremos a apreciação da mesma em regime de urgência para ser sancionada até 31 de março de 2020. Cordialmente, Moacir Luiz Giacomelli, prefeito municipal. (01 ou 011, o senhor pediu? 011. Ah, então... Mas sem problema. Então mudamos sem agora, problema. vamos para o 011. Eu entendi 01. Só faz o procedimento do 01. Sem problema. Encaminho para a comissão. Acho que Constituição e Justiça e Redação, né, doutor? Aí. Peço a leitura do projeto de lei 011 de 2020. Projeto de lei número 011/2020, mensagem ao projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a grata satisfação de encaminhar às vossas excelências o incluso projeto de lei, cuja finalidade é a concessão da reposição salarial dos servidores municipais, denominado RGA, reajuste geral anual referente ao período de março de 2019 a fevereiro de 2020, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar número 23/2014, Estatuto dos Servidores Municipais, com as disposições da Lei Complementar número 030/2016. O índice utilizado para a correção é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, acumulado nos últimos 12 meses, registrado pelo IBGE no percentual de 4,01%. Em atenção às disposições da Lei Complementar 101/2000, encaminhamos anexo à estimativa do impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por fim, esclarecemos que os servidores da Secretaria de Educação, regidos pela Lei 953/2011, estão excluídos deste reajuste, tendo em vista que o cálculo e a data base de concessão são diferenciados. Já receberam o reajuste do piso nacional do magistério no mês de janeiro de 2020, bem como os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, cujo incentivo financeiro é fixado e repassado pelo governo federal. Assim sendo, considerando que o RGA é matéria já pacificada tanto pela legislação municipal como nas instâncias superiores, submetemos a matéria à apreciação dos nove vereadores, contando com o apoio desta Igreja Casa de Leis, no sentido de aprová-la na íntegra e por unanimidade. Cordialmente, Moacir Luiz Giacomelli, prefeito municipal. Caminho para a Comissão de Constituição e Justiça, Orçamento, Saúde e outros serviços públicos. Peço a leitura do projeto de lei 04/2020. Projeto de lei número 004/2020. Autoria, mesa diretora. Mensagem.
Senhor presidente, senhores vereadores, no uso das atribuições que nos confere o regimento interno desta Casa Legislativa, estamos submetendo à apreciação do plenário o projeto de lei que visa a alteração do disposto nas tabelas 1 e 2 do anexo único da Lei Municipal número 1281/2019, no qual se encontra disposta a escala de vencimentos de vereadores e dos servidores do Poder Legislativo do município de Vera. Com a aprovação do presente projeto, ficará autorizada a concessão de reajuste salarial desses servidores no percentual de 4,01%, passando a vigorar na folha de pagamento a partir do mês de março de 2020. O presente projeto obedece aos ditames do artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual a remuneração dos servidores públicos e os subsídios somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. No mesmo sentido, preleciona o artigo 47 da Lei Complementar número 023/2014 deste município. Ademais, tal dispositivo teve seu parágrafo único alterado pela Lei Complementar número 030/2016, passando a dispor que a revisão geral dos vencimentos terá como data base o mês de março de cada ano. Por esta razão, o reajuste aqui discutido deverá vigorar a partir da folha de pagamento do presente mês. A última revisão geral dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo ocorreu no mês de março de 2019, razão pela qual o reajuste ora colocado em discussão deverá ter como referência o período correspondente aos últimos 12 meses, ou seja, de março de 2019 a fevereiro de 2020. Diante do exposto, está, pois, entregue aos nobres vereadores o presente projeto de lei que, após análise, acreditamos que obterá parecer favorável e unânime a aprovação do mesmo. Nesse momento, interrompo a sessão por 5 minutos para que seja, como o projeto veio com um pedido de urgência, submetemos mesmo o parecer das comissões, paraliso por 5 minutos, 10 minutos, conforme o artigo 124 do regimento interno dessa casa. Como nós antecipamos a sessão, eu gostaria de falar à população, às pessoas que estão nos ouvindo, nós fizemos isso devido ao surto do vírus que está tomando conta do nosso país e do mundo. Então, antecipamos a sessão para votar esse projeto e vamos votar hoje e vamos fazer a paralisação dos trabalhos. Gostaria de pedir aos vereadores que dessem os parecer. Voltando aos trabalhos, peço a leitura do projeto de lei 011/2020. Projeto de lei número 011/2020, data 12 de março de 2020. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder reajuste geral dos vencimentos aos servidores municipais referente ao período de março de 2019 a fevereiro de 2020 e da outras providências. O senhor Moacir Luiz Giacomelli, prefeito municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, encaminha para deliberação na Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal conceder reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores municipais referente ao período de março de 2019 a fevereiro de 2020, em conformidade com o disposto na Lei Municipal Complementar número 030/2016. Parágrafo único. O percentual de reajuste a ser concedido é de 4,01%, correspondente ao índice IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, acumulado no período mencionado no caput desse artigo. Artigo 2º. O reajuste ora concedido abrange os servidores municipais efetivos, comissionados e conselheiros tutelares, excetuando-se os servidores públicos regidos pela Lei Municipal 953/2011, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação específica para pessoal civil, prevista no orçamento vigente e encontram-se previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos financeiros a partir de 1 de março de 2020, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do senhor Prefeito Municipal, Centro Administrativo de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 12 dias do mês de março de 2020. Moacir Luiz Giacomelli, Prefeito Municipal.
Peço a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação, número 011/2020, Orçamento, Finanças e Tributação, número 009/2020, e Educação, Saúde e Outros Serviços Públicos, número 09/2020. As comissões acima mencionadas reuniram-se para analisar o projeto de lei número 011/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal conceder reajuste geral dos vencimentos aos servidores municipais e da outras providências. Após análise e em consonância com o parecer jurídico, as comissões decidiram emitir parecer favorável ao referido projeto de lei e remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Vera, Mato Grosso, aos 23 dias do mês de março de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Odimar José Guelli, presidente, Cristiano José Nicole, relator, Eduardo da Costa Vasconcelos Rocha, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, Carlos Renato Marzola de Andrade, presidente, Adalto de Souza, relator, Gilmar Luiz Moro, membro. Comissão de Educação, Saúde e Outros Serviços Públicos, Gilmar Luiz Moro, presidente, Adalto de Souza, relator, Eduardo Alexandre da Costa Rocha Vasconcelos, ou Vasconcelos Rocha, membro. Coloco em discussão, aberto o projeto. Vereador Renato. Bom dia, presidente. Bom dia, Patrícia, seu esposo. Bom dia a todos que acompanham nós pelo Facebook. Presidente, eu fiquei em dúvida e questionei a nossa assessora jurídica em relação ao primeiro artigo, onde ele diz: fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores municipais referente ao período de março de 2019 a fevereiro de 2020. Essa referência de fevereiro de 2019 a março de 2020 é para buscar o índice, que como na lei diz que é o IPCA, então, quando se diz março de 2019 a fevereiro de 2020, não é que vai ser reajustado esses salários já passados, foram a buscar o IPCA. Qual foi o IPCA no período de março de 2019 a fevereiro de 2020? Foi 4,01. Então, em relação, foi uma dúvida minha, de repente alguém que está nos acompanhando, quando viu a leitura do projeto, pode também ter a mesma indagação que eu. Então, eu questionei a nossa assessora jurídica e ela colocou que esse período é só para referência do índice. Agora, em março, que esse projeto foi pedido até com regime de urgência, para que agora, no final do mês, já possa se pagar com reajuste o mês de março de 2020. Muito obrigado, presidente. Vereador Vilmar. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, doutora Patrícia, seu esposo. Eu também, quando eu vi o projeto, também fiz essa indagação, porque representa que nós estaríamos votando um aumento de salário retroativo, 4,01, pelas palavras aqui. Mas depois eu interpretei bem e também entendi que eles citam aqui o mês de março de 2019 a fevereiro desse ano e vão colocar o reajuste de 4,01 a partir de agora. É isso, né, doutora Patrícia? Então, como diz o outro, ainda bem que o município consegue dar esse reajuste, né, que numa época de crise que nós vivemos no país, muitos às vezes têm que parcelar até o salário para pagar, mas aqui ainda estamos em boa hora. E eu sou favorável, presidente. Vereador Gilmar. Senhor presidente e demais vereadores, bom dia às pessoas presentes, às pessoas que nos assistem pela internet, pelo Facebook, bom dia. Senhor presidente, de praxe esse projeto todo ano, que vem essa casa, onde pede a correção dos salários, as perdas salariais no caso. É justo, é normal, antigamente não existia esse tipo de projeto, hoje é por lei federal, que é obrigado a se fazer, tanto a questão dos funcionários da prefeitura como os funcionários da Câmara de Vereadores, e também os vereadores se incluem nessa mesma lei, projeto. Nesse não tem que ser um projeto separado da Câmara, mas eu digo assim, a lei federal determina que seja feito esse tipo de projeto. A questão quando se chega a esse percentual aí, vereador, de 4%, que é o IPCA, de repente, algumas coisas do nosso município são um pouco diferentes. Nós não temos em nosso município um órgão fiscalizador, PROCON, que poderia nos dar uma luz do quanto aumentou o custo de vida do nosso município. Eu não sei se de repente, através da Prefeitura Municipal, dos órgãos competentes, que nos próximos anos aí se
se pedisse ao PROCON que se fizesse um estudo do nosso comércio, na questão do custo de vida em nosso município. Porque o que nós vemos aí, a maioria das pessoas se queixam dos custos altos de supermercado, tantos outros serviços prestados no nosso município. E nós estamos dando esse aumento baseado uma lei federal, que se faz esse estudo e chega nesse percentual. Mas nós queríamos ter aí, é lógico que nós não podemos aplicar essa lei aqui, porque a lei é federal, nós temos que cumprir, mas para quem tivesse uma ideia de como que se comporta o custo de vida em nosso município. Então, de repente, sentar com o CDL, a Prefeitura Municipal, e fazer um estudo do custo de vida do nosso município, dos 12 meses aí, para se saber quanto que o município, o custo de vida tem aumentado no nosso município, para que nós ficamos aí a par se nós estamos dentro da realidade ou não. Mas lei, é obrigatório, estou aqui, voto favorável, já votei das outras vezes, e gostaria de contar com o voto de mais vereadores. Seriam essas minhas colocações, e vamos falar, senhor presidente. Faça a votação no projeto de lei 011/2020. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levanta. Projeto de lei 011/2020 aprovado por unanimidade. Peço a leitura do projeto de lei complementar 01/2020. Projeto de lei complementar número 001/2020, data 17 de março de 2020. Súmula. Dispõe sobre a transferência de custeio dos benefícios provisórios concedidos em favor dos servidores públicos municipais, da alteração das alíquotas de contribuição previdenciária, da vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de cargo em comissão, a remuneração de cargo em comissão, a remuneração de cargo efetivo e da outras providências. O senhor presidente Moacir Luiz Giacomelli, prefeito municipal de Vera, estado de Mato Grosso, encaminha para deliberação na Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece as alterações promovidas pela emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município de Vera. Capítulo 1. Dos benefícios provisórios. Artigo 2º. A responsabilidade de custeio dos benefícios de afastamentos por incapacidade temporária para trabalho, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão dos servidores municipais passam a ser dos poderes executivo e legislativo, conforme vinculado no beneficiário. Parágrafo 1º. Os benefícios de afastamento por incapacidade temporária para trabalho e salário maternidade possuem natureza estatutária. Parágrafo 2º. Os benefícios provisórios de salário família e auxílio reclusão possuem natureza assistencial. Capítulo 2. Contribuições do RPPS. Artigo 3º. A alíquota de contribuição de todos os segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência social, RPPS, do município, fica majorada para 14%. Parágrafo único. A contribuição previdenciária incidirá sobre a parcela dos proventos dos benefícios dos aposentados e pensionistas que exceder o limite estabelecido para teto dos benefícios do regime geral de previdência. Capítulo 3. Da vedação de incorporação de vantagens provisórias. Artigo 4º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo às parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivadas até a data de entrada em vigor da emenda constitucional número 103/2019. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal regulamentará através de decreto o disposto nesta lei complementar para seu fiel cumprimento. Artigo 6º. Esta lei complementar entra em vigor 1. Em relação aos artigos 2º e 3º, a partir do 1º dia do 4º mês subsequente ao de sua publicação. 2. Para os demais dispositivos, na data de sua publicação. Parágrafo único. Fica mantida até o prazo de que trata o inciso 1º do caput a exigência das alíquotas de contribuição dos segurados, ativos, aposentados e pensionistas previstas no artigo
49, inciso 2º, da Lei Municipal número 1102/2014, de 10 de junho de 2014. Artigo 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente aquelas previstas nos artigos 17 ao 29 e 36 da Lei Municipal número 1102/2014, de 2014. Gabinete do senhor Prefeito Municipal, Centro Administrativo de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 17 dias do mês de março de 2020. Moacir Luiz Giacomelli, Prefeito Municipal. Peço a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação, número 012, Orçamento, Finanças e Tributação, número 010, Educação, Saúde e outros serviços públicos, número 010. As comissões acima mencionadas reuniram-se para analisar o projeto de lei complementar número 001/2020, que dispõe sobre a transferência de custeio de benefícios provisórios concedidos em favor dos servidores públicos municipais e da outras providências. Após análise e em consonância com o parecer jurídico, as comissões decidiram emitir parecer favorável ao referido projeto de lei e remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Vera, Mato Grosso, aos 23 dias do mês de março de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Odimar José Guelli, presidente, Cristiano José Nicole, relator, Eduardo Rocha, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, Carlos Renato Marzola de Andrade, presidente, Adalto Souza, relator, Gilmar Moro, membro. Comissão de Educação, Saúde e outros serviços públicos, Gilmar Moro, presidente, Adalto Souza, relator, e Eduardo Rocha, membro. Coloco em discussão o mérito do projeto. Vereador Gilmar. Senhor presidente, demais vereadores, esse projeto, senhores vereadores, devido às mudanças nas leis previdenciárias da União, ele vem regulamentar algumas situações nos municípios. Primeiramente, a questão da responsabilidade, benefício, afastamento, que primeiro eram da responsabilidade dos RPS, hoje passa a ser do município e das câmaras de vereadores. Então, o funcionário que, porventura, for afastado por auxílio-doença ou maternidade, coisa parecida, é de responsabilidade do município. Então, isso vem aí diminuir um pouco a carga das providências e, por outro lado, também aumentar a folha do Executivo e da Câmara de Vereadores. A questão da contribuição, anteriormente, era feito o cálculo atuarial, aí se somava aí num período de tempo de 20 anos, eu acho que se faz a conta, e aumentava-se e diminuía a alíquota de contribuição do servidor e do patronal. Hoje ela é fixada em 14%, não sei se isso fica definitivo em 14% ou se vai reaver, ou como é que vai funcionar, se vai continuar fazendo esse cálculo atuarial, porque de repente se torna caro para o servidor ou se torna pouco a arrecadação para os regimes de previdência. E isso, com certeza, futuramente, se não se fizer concurso público, com certeza os regimes de previdência eles estão fadados à falência. Que eu acho, na minha opinião, eu falo isso a minha esposa, que a vida inteira trabalhou no regime de previdência, eu acho que desejo do governo federal de botar a mão nesses recursos, porque existem muitos milhões de reais nas previdências próprias dos regimes de previdência dos municípios. E com esse recurso, com certeza, ele conseguiria amenizar o furo que existe no INSS. Então, pelo que eu percebo, todo ano vem uma lei diferente e eu, na minha opinião, acho que o governo federal ainda vai botar a mão nesse dinheiro dos regimes de previdência própria. Outra questão, os senhores vereadores, nós tivemos aqui uns projetos de lei onde foi feito a adequação do salário de alguns servidores, foi melhorada a questão dos motoristas, de guarda, de enfermeiro e tal, foi feito aqui, foi aprovado nessa Câmara. Na época, alguns questionamentos com a questão de valores, meio abaixo e tal, mas foi aprovado aqui e esses servidores tiveram esse aumento.
e hoje nós aprovamos aqui mais 4% do RGA, que também vai ser incorporado a esse salário que nós aprovamos no ano passado. E veio aqui também um projeto que foi bastante discutido aqui, inclusive, senhores vereadores, foi feita alguma emenda, foi pedido visto do projeto, e com essa demora na Câmara, foi perdido, aprovou-se a lei da Previdência e os nossos servidores ficaram fora, principalmente onde era proposto a questão da incorporação de vantagens como FG e FE. Então, e esses servidores, com essa incorporação, eles ficaram fora de qualquer aumento. O agente administrativo, que era as pessoas que seriam beneficiadas nesse projeto, eles não tiveram nem aquele pequeno aumento que os outros tiveram e ficaram sem esse aqui. Então, infelizmente, não é possível, não foi mais possível incorporar o salário por causa da lei federal, que foi aprovada, no meu ver, na calada da noite, meio que rápido, colocando os estados e o município na marra para dentro, sem que ninguém soubesse, e nós ficamos aí com 10, 15, 20 funcionários aí que foram prejudicados. Eu falo isso porque existem algumas pessoas que falam assim, o vereador Gilmar bate nessa tecla porque a esposa dele se enquadra. Tanto, não só pela minha esposa, eu estou brigando, mas pelos outros também que são funcionários da prefeitura. Eu vejo lá funcionários de 25, 30 anos lá dentro, que são auxiliares administrativos, que, como é o caso dela, que ocupou o cargo de confiança quase todo o mandato, como chefe do departamento pessoal, chefe de tributação, o regime de previdência tem 3 mandatos, 4, que ela é diretora do regime de previdência, e eu não acho justo ganhar R$ 2.800 amanhã se for aposentar. Quer dizer, são a vida inteira dedicada ao município, e na hora de aposentar vem uma lei aí e tira os direitos desse servidor. E eu vejo que a prefeitura deveria tomar alguma providência a respeito desses funcionários. E não simplesmente dizer, não deu porque veio uma lei federal e bababá. Vamos arrumar. Existem lá, foram extintos os cargos de auxiliar administrativo, existia 1 e 2. Extinguiu-se, ficaram tudo, igualizou o administrativo, tudo como auxiliar administrativo, o agente administrativo, como quer dizer. E hoje, se fosse mexer na questão desses funcionários, ou seja, melhorar o salário deles dentro desse auxiliar administrativo, para arrumar a situação desses funcionários mais antigos e na questão de aposentadoria, teria que aumentar de todos os funcionários que entraram o ano passado, o telefonista, ou coisa parecida, ia passar a ganhar esse aumento também, que também não é justo. Eu acho que quem está lá há tanto tempo e sempre ocupou o cargo de confiança, se ocupou é porque tem seu valor. Então a prefeitura, eu vejo assim, alguns funcionários falam assim, mas a Câmara demorou para aprovar. Eu concordo, nós até demoramos, pedimos visto o projeto, porque não era assim bem claro a questão da contribuição, como que era, como que não era. Nós não tivemos tempo também de votar anterior. Por que a prefeitura não mandou um pouco antes? Então a culpa não é só dos vereadores. Temos uma parcela? Temos, não vamos fugir disso. Mas a prefeitura também, quando viu que essa questão da lei previdenciária estava sendo mexida no Congresso e tal, que se antecipasse e mandasse a lei antes para que fosse discutida e votada. E hoje eu vejo assim, aquela parcela de funcionário na prefeitura não tiveram nem o aumento que era para ter dado e nem o pequeno aumento que os outros tiveram. Então eu gostaria, senhores vereadores, que nós cobrássemos do executivo para que se resolva a questão daqueles funcionários. Hoje nós vemos lá fiscais ganhando 2.000, 1.800, pessoas que ocupam cargo extremamente interessante para o município, na questão da arrecadação, principalmente, um fiscal ganhando R$ 2.200, R$ 2.400. Qual é o fiscal que vai dar a cara a tapa aí numa BR para ganhar R$ 2.800? Isso vai fazer o quê? Se o cara tiver uma tendênciazinha à corrupção, ele vai se corromper, porque não tem como viver com R$ 2.400 sendo fiscal do município, ou ocupando um cargo de confiança lá dentro da prefeitura. Então, nós precisamos cobrar do executivo, e principalmente, senhores vereadores, que se faça concurso público nesse município. Caso contrário, nós vamos estar falindo a nossa previdência,
e a situação dos nossos servidores, com certeza, no futuro, serão bem pior do que está hoje. Eu vou votar favorável, senhor presidente, gostaria de contar com o voto dos demais vereadores, agradeço e devolvo a palavra. Vereador Adalto. Senhor presidente, bom dia. Em seu nome eu quero cumprimentar os demais nobres vereadores, cumprimentar aqui a assessoria jurídica que se faz presente, servidores da casa, também o esposo da nossa assessora jurídica que se faz presente. Prazer ter aqui em nossa cidade. Senhor presidente, esse projeto é uma demonstração de que, às vezes, a gente fala aqui que nós temos que cumprir a lei. É uma determinação de uma emenda constitucional, uma emenda 103, e isso aqui vem de cima para baixo. É igual o nobre vereador Gilmar falou ali. Foi-se incluído os estados e os municípios na reforma da Previdência, e foi uma questão que a grande mídia e quem estava aprovando na época o Congresso e os demais não se falaram. A questão aqui do município ter que agora arcar com atestado, com os benefícios aqui que antes era de cargo da Previdência. Na nossa realidade aqui, a nossa Previdência era uma Previdência saudável. Nossa Previdência de Vera hoje tem um recurso, digamos assim, não é de ficar tranquilo, mas é saudável. Mas veja bem, é uma questão que já vai logo para cima do Executivo, um valor a mais, e para cima do Legislativo, que é a questão dos funcionários, a questão de atestado, essas coisas. Mas não temos o que nós fazer, nós só precisamos regulamentar essa lei. É óbvio que o servidor aqui também teve aqui que vai ficar pagando agora 14% sobre o que recebe, vai ter que contribuir. O outro servidor que recebe acima do teto, que já recebe a aposentadoria acima do teto, vai ter que começar também a contribuir. É a reforma da Previdência. Então, nós hoje, com a inclusão dos estados e municípios, nós não temos o que fazer, nós só temos que regulamentar em lei. Então, a gente, por mais que a gente tenha alguns pontos aqui que divergem, mas você tem que votar favorável, porque tem que se respeitar a lei maior que a nossa Constituição. Então, eu sou favorável, senhor presidente, e devolvo a palavra. Faça a votação do projeto de lei complementar 01/2020. Quem for favorável, é sentado. Quem for contrário, se levanta. Projeto de lei complementar 01/2020 aprovado por unanimidade. Nesse momento, eu quero pedir a compreensão dos colegas vereador. O vereador Eduardo está lá com bastante trabalho lá no laboratório. Eu gostaria que a compreensão de todo mundo, para esse que pudesse retirar, porque nesse fluxo dessa doença, ele está ali batalhando. Então, está autorizado, vereador, pode ir nos seus trabalhos. Peço a leitura do projeto de lei legislativo 04/2020. Projeto de legislativo número 04/2020. Autoria, mesa diretora. Data, 10 de março de 2020. Súmula. Autoriza a concessão de revisão geral anual, RGA, aos vereadores e aos servidores do Poder Legislativo do município de Vera e da outras providências. A Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aprovando, o prefeito municipal, concordando, sancionará a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Legislativo conceder a revisão geral anual, RGA, aos servidores públicos da Câmara Municipal e vereadores, alterando as tabelas 1 e 2 do anexo da Lei Municipal número 1281/2019, no percentual de 4,01%, os quais serão substituídos pelo anexo único integrante desta lei. Parágrafo único. A revisão geral anual concedida por esta lei está acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro do presente exercício, a qual é parte integrante desta lei, conforme disciplina o inciso 1 do artigo 16 da Lei 101/2020, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação específica para pessoal civil prevista no orçamento vigente e encontram-se previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 3º. O reajuste, ora concedido, atende o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, Lei Complementar 023/2014 e acórdãos número 25/2005, 558/2004, 680/2003, 582/2003, 2380/2002 e 1081/2002 do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos retroativos a partir de 1 de março de 2020, sendo revogadas as disposições em contrário. Sala de reunião da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 10 dias do mês de março de 2020. Antônio Penafiel, presidente, Gilmar Luiz Moro, vice-presidente, Eduardo Alexandre Rocha, primeiro secretário, e Silas Alcântara de Lima, segundo secretário.
Peço a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação, número 013/2020, Orçamento, Finanças e Tributação, número 011/2020, Educação, Saúde e Outros Serviços Públicos, 011/2020. As comissões acima mencionadas reuniram-se para analisar o projeto de lei legislativo número 04/2020, que autoriza a concessão de revisão geral anual RGA aos vereadores e servidores do Poder Legislativo do município de Vera, Mato Grosso, e da outras providências. Após análise e em consonância com o parecer jurídico, as comissões decidiram emitir parecer favorável ao referido projeto de lei e remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Vera, Mato Grosso, aos 23 dias do mês de março de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Odimar José Guelli, presidente, Cristiano Nicole, relator, Eduardo Rocha, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, Carlos Renato Marzoli de Andrade, presidente, Adalto Souza, relator, Gilmar Luiz Moro, membro. Comissão de Educação, Saúde e Outros Serviços Públicos, Gilmar Luiz Moro, presidente, Adalto Souza, relator, e Eduardo Rocha, membro. Coloco em discussão o mérito do projeto. Vereador Renato. Bom dia novamente, presidente, a todos que nos ouvem. Em relação a isso aqui, quando se fala em funcionalismo do Legislativo, segue a mesma regra que o do Executivo Municipal. Em relação aos vereadores, o senhor Cristiano, o Juca, o Vilmar, que são vereadores de outros mandatos, acredito que devem se recordar que no último ano do mandato, como seria esse agora, vocês votavam um reajuste no salário para o ano que vem dos vereadores. Eu quero dizer que no primeiro ano que eu tive aqui como presidente, eu fiz um pedido para que a gente alterasse e viesse fazendo essa correção conforme o RGA dos funcionários também houvesse o RGA no salário dos vereadores. Para que agora, como o senhor falou aqui, que o Executivo já quer fazer a alteração para o ano de 2021, para aqueles que forem secretário do município e prefeito e vice-prefeito, para fazer a correção do salário deles, onde não vai haver isso com o salário dos vereadores, porque ele já vem sendo corrigido pelo RGA da forma que foi feito no ano de 2017. Então, quero agradecer ao senhor pelo projeto, mas isso aqui já está em lei, né? É uma obrigação nossa fazer e tem que estar de acordo, né? A lei pede que a gente faça isso. Muito obrigado. Passo a votação do projeto de lei legislativo 04/2020. Quem for favorável, né, sentado. Quem for contrário, se levanta. Projeto de lei legislativo 04/2020 aprovado por unanimidade. Peço a leitura do decreto legislativo 01/2020. Projeto de decreto legislativo número 001/2020. Autoria, presidência da mesa. Súmula. Suspende os trabalhos da Câmara Municipal de Vera até o dia 5 de abril de 2020. A Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aprovando o presidente dessa legislatura, promulgará o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica suspenso o expediente na Câmara Municipal de Vera, Mato Grosso, até o dia 5 de abril de 2020, em virtude da pandemia do coronavírus. Artigo 2º. Havendo necessidade, este decreto poderá ser prorrogado, mediante a orientação dos órgãos oficiais de saúde. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário das deliberações, vereadora Dair Léo Dallagnol, da Câmara Municipal de Vera, Mato Grosso, aos 26 dias do mês de abril de 2019. Antônio Penafiel, presidente. Quero aqui dizer que nós colocamos esse decreto, fizemos esse decreto, acompanhar os trabalhos da Prefeitura e o pedido de todos os municípios que estão fazendo o fechamento de todos os órgãos públicos e alguns estabelecimentos. Então, quero agradecer a todos os vereadores que tiveram presente da sessão, a nossa assessora jurídica, muito obrigado, doutora Patrícia, Maninho, Zé Luiz, que fizeram todo esse trabalho hoje cedo, meio correndo, mas presidimos uma sessão normal, graças ao trabalho de vocês. Enfim, todos os funcionários dessa casa e os vereadores que não me deram esforço para nós antecipar essa sessão, para nós fazer essa votação, porque nós vamos paralisar os trabalhos até o dia 6, né, doutora?
dia 5 do mês que vem. Então, acompanhando todos os municípios que estão pedindo o fechamento dos órgãos públicos, nós também vamos fazer a nossa parte, porque nós precisamos que a população do nosso município também se livre dessa epidemia e que fique em casa. Pedir à população que fique em casa, não saia na rua, já que todo mundo está se comovendo e fazendo essa parte, vamos fazer a nossa também. Então, quero aqui mais uma vez agradecer, doutora Patrícia, muito obrigado pelo trabalho que a senhora vem fazendo diante dessa casa. Todos esses vereadores, Maninho, Zé Luiz, Nilson, o Edilon, a Vilma, a nossa recepcionista, o Javier, enfim, todos os vereadores, muito obrigado. Eu quero agora dizer àqueles vereadores que não se inscreveram na tribuna, quisessem se retirar, está autorizado. E os vereadores inscritos na tribuna, está liberado para falar. O primeiro vereador a fazer uso da tribuna, Odimar Geller. Tem que fazer lá, né? Nós temos que fazer lá, né? Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, doutora Patrícia, seu esposo, aos funcionários desta casa, quem nos acompanha pelas redes sociais. Minha tribuna, senhor presidente, vai ser bem breve. Deixar para a população que precisamos ter cuidado, né? Com esse vírus que é invisível, né? E nós, vereadores, com certeza, também nós estaremos à disposição de toda a população, mesmo a Câmara com seus trabalhos suspensos, mas nós estamos à disposição de toda a população, através de telefone ou mensagem, estaremos atendendo o que for de nosso alcance. E também, senhor presidente, quero fazer aqui uma cobrança, estarei indo até falar com o secretário de obras e o prefeito também, referente àquela estrada ali na frente do Lucião, que não tem condições, lá tem um buraco lá que está intransitável. O vereador Odimar ainda está passando lá, de caminhonete, está difícil, né? O secretário também, quando desce para lá de caminhoneta, então passa. Mas a população lá do assentamento está difícil. Ali, cada carro que passa deixa um pedaço naquele buraco. E quando não fica 2, 3 horas lá encalhado, até chegar alguém para poder rebocar. Foi mexido na semana passada, mas foi tirada a água e colocado terra no buraco. Então, fica pior ainda do que estava antes. Antes, estava firme por baixo. E é uma coisa simples. É só o secretário ir lá com a carga de pedra, 2 cargas de pedra, tirar aquele borrachudão lá, colocar uma carga de pedra, deixar mais alto que a estrada e uma camadinha de cascalho por cima, que pode chover, que o buraco não tem mais problema. Então, pedi encarecidamente para o secretário, o prefeito, o Moacir Giacomelli, que, por favor, para arrumar aquilo lá, porque o pessoal do assentamento não tem mais como passar. Lá está difícil, né? E, além dos carros baixos, que a maioria do pessoal tem lá, o dano material, né? Lá, vários veículos lá com danos materiais. A pessoa já está dando trabalho lá para apanhar o combustível para vir para a cidade e chegar com um pedaço arrebentado em casa e não tem condições. Então, que seja possível resolver essa questão aí, o secretário Edson Borma e o prefeito Moacir Giacomelli. E aqui, mais uma vez, deixar para a população que nós estamos à disposição no que for necessário. Tenham todos um bom dia e uma boa semana a todos. Obrigado, Odimar. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, Adalto Souza. Senhor presidente, bom dia. Em seu nome eu quero cumprimentar aqui os demais colegas vereadores que se fazem presente. Nós fizemos essa sessão ordinária hoje, transferimos para a parte da manhã, para nós atendermos aqui 3 projetos que venceria no prazo agora do mês de março, final do mês, e precisaria ser votado. E parabenizar as decisões que você tem tomado aqui, inclusive até desse decreto suspendendo os trabalhos até o início do mês de abril. Eu quero deixar uma mensagem para a população,
concernente a essa pandemia que nós estamos atravessando, que tem muitas pessoas hoje que têm muitas informações, né? Havia internet, jornal, mídia, é um excesso de informação, mas o certo é que às vezes causa até um espanto para a população. Tem muita gente que às vezes não está levando a sério, fica meio em dúvida, né? Mas será que isso vai acontecer? Será que vai chegar aqui no nosso município? Como é que vai ser? Isso vai acontecer, já está acontecendo no país. No Brasil começou agora, esses dias atrás aí, uma crise que ainda não é o ápice disso, vai ter maior ainda, a previsão é de muitas pessoas infectadas. E eu tenho lido, pesquisado muita coisa e quero deixar uma mensagem para a população de calma, para que nós possamos, de união, para que nós possamos vencer essa situação. Tem um exemplo do prefeito da cidade de Florianópolis que ele deixou, fez um vídeo muito interessante e ele explicou qual que é a preocupação para que essas pessoas fiquem em casa, para que não saia. Por quê? Porque o vírus, ele está aí, já chegou no Brasil, tem várias pessoas noticiadas, tem mais de 1.000 pessoas, já temos confirmado 25 mortes até o dia de ontem. Então veja bem, ele é semelhante a um vírus da gripe, todos vai passar, todos nós vamos pegar. Se nós formos ver, tem pessoas aí que vai ser como se simplesmente fosse uma gripe, um resfriado. Mas as pessoas de maior idade e que já têm um histórico de doença, essa que é a complicação, porque ele vai atacar o sistema respiratório das pessoas. E aí vem o X da questão. O nosso sistema de saúde, tanto da iniciativa pública quanto da privada, não tem aparelhos respiratórios artificial suficiente para atender toda a demanda. Por isso que vem esse decreto, vem a suspensão para que fique em casa, porque o maior tempo que nós puder retardar o contágio, vai se salvar a vida. Porque se ele for tudo de uma vez só, a pessoa vai para uma unidade de saúde, tanto pública ou particular, não tem aparelho suficiente. É onde que aconteceu na Itália, esses grandes números de mortes. Por quê? Porque não tem. Então, se você retardar isso, essa epidemia passar, quanto maior tempo você retardar, mais gente vai se salvar. Já tem pessoas que contagiaram o vírus, já foram se tratar e já estão curadas, esse é fato. O problema é que o nosso país não tem estrutura suficiente para atender toda a demanda se for numa questão de emergencial. Então é muito importante nós obedecer aí as recomendações da saúde, do Ministério da Saúde, obedecer os decretos que estão sendo publicados a nível municipal, ficar em casa, zelar, porque se tiver aqui no nosso município, se tiver uma demanda de várias pessoas, aí 5 ou 10 pessoas, nós não temos condições suficientes para atender todo mundo. A verdade é essa. Então é muita informação, às vezes se faz muita politicagem em cima de uma situação dessa, mas a verdade é essa. Vai passar, nós vamos passar por isso, e se nós atendemos a recomendação, nós vamos salvar a vida. Eu acredito que muitos de nós ainda temos nossos pais conosco, e as pessoas que é maior preocupante hoje, a pessoa de maior idade, a população atenda o decreto, foi publicado um decreto municipal hoje, certamente o executivo vai explanar todo o que é a questão das recomendações. Quero pedir que a população que cumpre as recomendações, vamos ter um problema sério com essa questão do vírus, da contaminação, e depois nós vamos ter um problema sério que é a questão da crise econômica. E se nós temos que fazer as coisas sérias, para que nós não venhamos agravar ainda mais a nossa situação para frente aí, que isso aí vai demorar, não vai ser coisa de 1 mês, vai ser coisa de 3, 4, até 5 meses. Então nós temos que estar prevenidos para isso, se unir numa situação dessa, tem que entender que tem pessoas que vão ter que estar na frente disso, tem pessoas da saúde, tem pessoas aqui que vão ter que estar trabalhando, vão ter que estar indo na rua, tem que estar atendendo as pessoas. Então quanto menos nós dificultar o trabalho dessas pessoas, melhor vai ser. Essa é a mensagem que eu quero deixar para a população, que atenda a recomendação municipal. Esse negócio é sério, isso vai passar, é uma questão de tempo, vai se passar, mas o fato é isso, o diagnóstico já está feito, vai acontecer. O sistema nosso de saúde, tanto público quanto privado, não tem condições de atender a demanda se for numa questão rápida, aí de todo mundo pegar, contrair o vírus de uma forma meio que geral. E vale lembrar agora o que a gente não pode deixar de esquecer também, uma coisa muito importante, o que os nossos governantes fizeram anteriormente. Hoje cabe uma reflexão da nossa Copa do Mundo de 2014. Se tivesse feito hospitais, ou tivesse estruturado os nossos hospitais, o nosso sistema de saúde, hoje nós estaríamos atravessando uma situação dessa com bem menos vítimas.
O fato é isso, o problema está aí na saúde. A questão nossa hoje que está detectada é que nós não temos estrutura de saúde para atender essa questão que veio. Eu vou ceder uma parte da minha tribuna ao vereador Silas. Obrigado, vereador Adalto. E esse pedido que está acontecendo a epidemia no nosso país, aí no mundo inteiro, o pessoal pedindo para ficar em casa. Isso é viável e a pessoa tem que ficar em casa mesmo, evitar de qualquer coisinha, qualquer probleminha, procurar um pronto atendimento onde que tem com o vírus, o que está à procura de outra situação, automaticamente vai ser transmitido desse vírus também. Então, é evitar de estar dentro de um pronto atendimento para que evite casos alastrar mais. Obrigado, Adalto. Senhor presidente, seria isso a minha recomendação, minha mensagem de união para a população, e eu tenho certeza que Deus, acima de tudo, Ele vai estar guardando cada um de nós, e nós vamos passar por mais essa situação difícil que o nosso país está atravessando. Seria isso, senhor presidente, eu vou a palavra. Obrigado, vereador Adalto, muito bem colocado suas palavras. E mais um pedido à população do nosso município, principalmente, que fique em casa, não saia, não se aglomere em boteco. Vamos esperar os dias passar essa epidemia. Se Deus quiser, vai voltar tudo ao normal. Quero aqui mais uma vez agradecer nossos colegas vereadores que não me deram esforço para vir fazer essa sessão antecipada, 8 horas da manhã. Vereador Cristiano, Renato, Juca, Adalto, Sila, vereador Odimar, vereador Vilmar e vereador Eduardo. Muito obrigado a vocês, a demonstração de apoio ao município. Muito obrigado, viu, vereador? Muitas pessoas às vezes criticam o nosso trabalho, mas que a gente vê a grandeza de cada vereador, cada um que está aqui hoje, deixou seus afazeres, mas está aqui para cumprir com o seu dever. Então, quero aqui agradecer mais uma vez, Maninho, o Javier, todos os funcionários dessa casa, e o dia 5 nós voltaremos. E todos os vereadores as pessoas têm o número dos seus vereadores, pode ligar para nós visitaremos no celular, atender os anseios da população, o que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. Não tendo mais nada a se tratar, declare encerrada a sessão.